Olá, tudo bem? Está no ar o programa em destaque aqui na tela da Record News e também da TV Sim. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Hoje no programa em destaque eu recebo o advogado, ex-juiz eleitoral, ex-procurador-geral do Estado, e também ex-secretário de Meio Ambiente, Dr. Rodrigo Giudice, nosso convidado. Vamos contar um pouco da sua história, da sua trajetória de vida e falar um pouco também sobre a questão do juiz eleitoral, que ele atuou por um bom tempo aqui no Estado. A gente quer saber um pouco da importância do papel, afinal a gente está aí muito perto também já das próximas eleições. Doutor Rodrigo, seja muito bem-vindo aqui ao programa em destaque. Muito obrigado, Fabiano. Sempre um prazer estar aqui na Record News. Prazer é nosso te receber, doutor Rodrigo. Olha, hoje na nossa entrevista eu quero contar um pouco da sua história, da sua trajetória de vida, uma trajetória com muito trabalho, né? Verdade. E com muita entrega já para a sociedade também. Exatamente. Quero contar um pouquinho, vamos começar do início lá? Como Vamos foi? começar do início. Vamos lá, diga para mim um pouco, Obrigado, conta Fabiano, um pouco dessa pela história. oportunidade. Eu venho de uma família tradicional da área jurídica, né? Meu pai, Fernando de Abreu Giudice, advogado militante, saiu de Cachoeiro de Itapemirim para ser advogado da Vale do Rio Doce, ocupou a cadeira de professor de Direito Processual Civil da Universidade Federal do Espírito Santo. E nos anos 70, meu pai fundou o escritório Abreu Giudice, advogados associados, escritório que hoje possui mais de 50 anos, só de registro na OAB. Eu venho desse ambiente, né, jurídico, austero, de uma advocacia presente, né, junto aos clientes. Meu pai sempre teve o esmero de cuidar bem dos clientes, atender com atenção que as pessoas, né, o ser humano necessita. E esse ambiente, Fabiano, é interessante falar, ele surgia dentro de casa, né? Ele trouxe para a advocacia aquilo que ele aprendeu com seu pai, né? Advogado também, doutor Macário, lá de Cachoeiro de Itapemirim, de atender o cliente na sua própria residência, né? Tinha um escritório, né? Obviamente, estruturado, mas ele gostava de fazer aquele atendimento pessoal. Eu vivenciei esse ambiente desde novo. Eu, obviamente, acabei indo para o universo jurídico. Estava no sangue já. Eu digo que o direito entrou na minha vida antes de eu entrar no direito. Né? Sim. E depois segui a carreira como advogado. Em 1997, já advogando há alguns anos, eu passei no concurso para procurador do Estado do Espírito Santo, carreira da advocacia pública capixaba, estadual, né? Sim. Que pertence à estrutura do Poder Executivo Estadual. E depois ocupei alguns cargos também de destaque na sociedade capixaba. Fui subprocurador-geral do Estado, depois procurador-geral do Estado do Espírito Santo, né, no governo Renato Casagrande, de 2011 a 2014, e ocupei a cadeira de juiz eleitoral, representando os advogados, por 3 vezes. Em 2009 a 2010, quando eu renunciei para aceitar o convite do governador. Sim. Depois eu retorno em 2017, né, e fui reconduzido em 2019. Essa recondução se dá pelo presidente da República, né? A escolha é feita pelo Tribunal de Justiça, numa lista tríplice, de todos os advogados que se inscrevem do Estado do Espírito Santo, e fui reconduzido para o biênio de 2019 a 2021, que acabou agora recentemente em junho, né? Certo. Mas a minha paixão é a advocacia, né? A advocacia militante, essa que todos nós conhecemos, dos fóruns, dos tribunais, né? O escritório Abreu Giudice, ele exerce um papel importante no universo jurídico capixaba, pela sua tradição, atuando em várias áreas do direito, né? Área empresarial, comercial, direito aduaneiro, direito tributário, direito do consumidor, direito ambiental, dentre todas as áreas, né, que eu poderia destacar, que tem mais me apaixonado nos últimos anos, é o direito aduaneiro. Nós prestamos auxílio ao Sindiex, Sindicato das Empresas Importadoras e Exportadoras do Estado do Espírito Santo. Esse é o resumo da minha vida, essa trajetória, da minha né? trajetória, na linha do que você me pediu. Doutor Rodrigo, vamos falar um pouco também sobre uma passagem importante da sua carreira, que foi como juiz eleitoral, né? Verdade. Pelo TRE aqui do Estado. Eu tenho muito orgulho dessa dessa dos advogados, né? Exatamente. Eu tenho muito orgulho dessa fase, né? Uma fase que marcou minha vida recentemente, né? Meu mandato terminou. Sim. Tenho uma paixão também pelo direito eleitoral. Estou impedido de exercer advocacia por 3 anos, né? A chamada quarentena, estabelecida pelo Conselho Nacional de Justiça. Mas fica a memória desses 4 anos e também a memória de 2009 e 2010, onde eu pude conviver com ilustres juristas que compõem o plenário do TRE, né? Só para
o telespectador entender. A justiça eleitoral, não existe uma carreira de juiz eleitoral. A justiça eleitoral é composta, os tribunais, né, por 2 advogados, né, escolhidos em lista tríplice pelo Tribunal de Justiça local, e depois o presidente da República escolhe um dentre esses 3. 2 juízes estaduais escolhidos pelo Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, 2 desembargadores, também oriundos do TJES, e um juiz federal. É uma justiça federal, ela pertence à estrutura da Justiça Federal Brasileira, Sim. mas essa é a composição estabelecida pela Constituição Federal. Mandato de 2 anos, com possibilidade de recondução na hipótese da cadeira ocupada pelos advogados, né? Há essa possibilidade de recondução, que é submetida a uma nova escolha pelo presidente da República, na hipótese da cadeira ocupada pelos advogados, né? Entendi. E essa fase foi uma fase muito importante da minha vida, porque eu vejo que o direito eleitoral é uma ciência que deveria ser, na minha visão, mais assimilada pelo cidadão comum, embora tenha sua característica própria, né, peculiar do universo jurídico, Sim. mas ela mexe com todos nós, né? Ela impõe, né, decisivamente, né, decisões que afetam o dia a dia do mundo político, Sim. mexendo no tabuleiro político eleitoral e, obviamente, né, afetando, né, a vida de todos nós, né? A competência da Justiça Eleitoral é administrar as eleições, né? O Brasil possui um sistema jurídico eleitoral diferente de outros países, é bom que se diga isso, né? Sim. Nos Estados Unidos, por exemplo, né, as eleições são administradas pelo próprio Poder Executivo, um departamento que estabelece as regras. No Brasil, possui uma justiça especializada justamente para dar essa independência, e a credibilidade da justiça eleitoral é patente no Brasil, independente dessas críticas, esses fake news que surgem de vez em quando, envolvendo as urnas eletrônicas, né? Bacana demais. Vou fazer o seguinte, doutor Rodrigo, nós vamos para um rápido intervalo, na volta vamos conversar um pouco mais sobre isso, porque, de fato, eu quero, inclusive, focar um pouco nisso. A questão da atuação na justiça eleitoral é algo muito importante, né? Sim. O senhor falou um pouco sobre essa importância. O povo brasileiro é um povo ainda que valoriza talvez pouco essa questão das eleições, né? A gente tem que, talvez, reconhecer, reforçar. Conscientizar o povo da importância. Conscientizar, né, sobre a importância. É verdade. Não é verdade? E o doutor Rodrigo tem uma trajetória, como a gente falou, foi por 4 anos como juiz eleitoral, não é isso? 4 anos, e 2009 a 2010, 1 ano e meio, quando eu renunciei, né, para ocupar o cargo de Procurador-Geral do Estado. Procurador-Geral do Estado. Então, de fato, essa experiência, sem dúvida alguma, angaria, né, e traz aí, sem dúvida alguma, peso para poder ajudar nesse processo de conscientização também das pessoas. Com certeza. Não é verdade? Verdade. Doutor Rodrigo, é bem rapidinho, a gente volta já já com o programa em destaque. Não saia daí. De volta com o nosso programa, hoje recebendo aqui em destaque o Dr. Rodrigo Júdice, advogado, ex-juiz eleitoral para o TRE, também ex-procurador-geral do Estado e também ex-secretário de Meio Ambiente aqui no Espírito Santo, já há muitos anos também, tocando lá pelo escritório Abreu Júdice, né? Ainda iniciado pelo seu pai, não é isso, Dr. Rodrigo? Exatamente. E, enfim, uma trajetória, uma história de vida aí voltada, dedicada ao direito, sem dúvida alguma. Dr. Rodrigo, vamos falar um pouco também sobre o 5º Constitucional. Explica pra gente o que é exatamente isso. A justiça eleitoral, né, eu explicava no outro bloco, ela é composta por 2 advogados que representam a advocacia, escolhidos pelo Tribunal de Justiça a partir de uma lista tríplice. Não há participação da ordem dos advogados nessa escolha. Certo. O advogado ele se inscreve direto no Tribunal de Justiça e os desembargadores, por meio do Tribunal Pleno, escolhem 3 nomes. O 5º Constitucional é semelhante à Constituição Federal, desde 1934, prevê que os tribunais de justiça, os tribunais regionais federais e o Superior Tribunal de Justiça será composto por 1/5 dos seus membros de juízes oriundos do Ministério Público e da classe dos advogados. Está aberta uma vaga, né, do Tribunal de Justiça, nesse exato momento, para substituir o desembargador Álvaro Burguion, né, um excelente advogado que ocupou a cadeira do Tribunal, né, de Justiça, foi também um exímio desembargador, e que pediu aposentadoria. E nesse exato momento está aberta essa vaga, vários candidatos colocaram o seu nome à disposição, e no caso do Espírito Santo, essa vaga será escolhida por meio de um sistema híbrido, né? Há uma prévia feita pelo Conselho Seccional,
que selecionará 12 nomes dentre 39 inscritos. Certo. Esses 12 nomes, escolhidos por esse colégio eleitoral, uma espécie de eleição indireta, né, onde os conselheiros votam, vão para uma urna em que serão submetidos à avaliação pelos advogados diretamente. Todos os advogados do Estado do Espírito Santo irão votar escolhendo 6 nomes, chamada lista sêxtupla. E essa lista sêxtupla será submetida ao Tribunal de Justiça, que reduzirá para 3 nomes. E depois essa lista tríplice será encaminhada para o governador Casagrande, que escolherá um novo desembargador. Veja que na Justiça Eleitoral, que eu ocupei a cadeira, representando já a advocacia com muita honra, honrando a advocacia, os preceitos da advocacia brasileira, a escolha não tem esse crivo da OAB. No caso do 5º Constitucional, a Ordem dos Advogados do Brasil tem um papel fundamental e decisivo. Doutor Rodrigo, então o senhor também é candidato a essa vaga para o tribunal, não é isso? Sim, eu coloquei meu nome à disposição, vários advogados se inscreveram. É muito importante a sociedade compreender que a figura do advogado, diante da sua história de vida, lutando pelos direitos do cidadão, pode sim fazer um papel diferente junto ao Tribunal de Justiça, né? Levando sua experiência, sua forma de encarar a vida. E minha passagem pelo TRE, eu acredito que também possa traduzir uma atuação mais equânime, mais justa para a sociedade capixaba. Nós temos vários nomes bons, mas eu coloquei sim meu nome à disposição, entendendo que a minha trajetória, já falada, né, por você, Fabiano, ela é importante para que os advogados conheçam alguém que tem uma experiência da advocacia militante, que passou pela advocacia pública, que passou pela cadeira de juiz eleitoral e, portanto, tem experiência suficiente, caso seja contemplado, para fazer um trabalho em prol da sociedade capixaba, em prol dos advogados. Tá certo. Olha, a gente quer agradecer muito ao doutor Rodrigo Júdice, nosso convidado de hoje no programa em Destaque. Doutor Rodrigo, obrigado, boa sorte aí nesse processo, muito sucesso para o senhor. Muito obrigado. Obrigado. A você de casa, muito obrigado pela audiência e pela companhia. A gente fica por aqui com o programa em Destaque de hoje. Se você quiser rever essa entrevista com o doutor Rodrigo Júdice, é só acessar simnoticias.com.br. Um grande abraço e até qualquer hora na Record News e também na TV Sim. Tchau. Até lá.